Pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta com mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário jurídico mato-grossense e nacional. Além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, disponível também nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer e o Apple Podcast. Bora ser um seguidor fiel do nosso videocast, então curte este vídeo, deixa a sua opinião nos comentários, segue o nosso canal aqui no YouTube e, é claro, ative o sininho para ser notificado a cada vez que o novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E se você quer saber mais informações dos nossos bastidores, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a companhia de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de dividir essa mesa com o meu amigo, vou até dizer amigo, porque no episódio anterior que ele participou, ele não disse que é amigo, muita gente questionou, mas é meu amigo palmeirense, quer dizer, São Paulino, Luiz Vinícius. Muito obrigado, Luiz, por ter aceitado novamente o convite do Pode Olhar. Eu que agradeço, Ayrton, e quero te dizer que o prazer é todo meu de estar aqui com você. Eu acho que meu amigo, como você disse, que o Dr. Leonardo Campos, um conhecedor de direito aí, a gente vai debater sobre vários assuntos aí. Tenho certeza que vai ser um bom bate-papo. Ele já até adiantou quem a gente vai entrevistar, né? Mas, vou falar a nossa biografia. Vamos manter um suspense. Nosso entrevistado é um poconeano, nascido em Cuiabá, especialista em direito ambiental e direito empresarial, áreas na qual milita há mais de 20 anos. Em 2003, passou a fazer parte da OAB Mato Grosso como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Em 2010, assumiu a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso, onde esteve por 2 gestões, até 2015. Em 2016, assumiu a presidência da OAB-MT, sendo reconduzido ao cargo na eleição de 2018, quando concorreu em chapa única, recebendo aprovação majoritária da advocacia mato-grossense. Em 2021, foi eleito conselheiro federal para representar Mato Grosso, a seccional de Mato Grosso, em Brasília. Por fim, foi escolhido como diretor-tesoureiro da entidade em nível nacional. O papo reto e direto de hoje é com o advogado Leonardo Campos. Dr. Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Eu que agradeço, Ayrton, Luiz, é um prazer, uma honra, uma satisfação estar participando deste importante podcast. Quero cumprimentar o Olhar Direto, mandar um grande abraço à Isabel, minha amiga Isabel, ao Matheus, e como não falar de Olhar Direto, não lembrar de Coutinho, né? Tive Exato. a oportunidade de, em vida, conviver com o Coutinho, e muitos foram os papos, os ensinamentos, e quando eu tinha dúvidas sobre determinado assunto já na presidência da Ordem, marcava de encontrar com o Coutinho, geralmente no período noturno, degustando um bom uísque, e dali saíam muitas ideias, das quais eu implantei grande parte delas na minha gestão na Ordem. Foi inspirada, e é a primeira vez que revelo isso, no grande Coutinho. Legal. Um prazer para mim estar aqui. Coutinho é um exemplo que a gente sempre segue, sempre lembra também. Dr. Leonardo, o senhor se formou em Direito na Unic, né, Universidade de Cuiabá, em 2001. E durante a faculdade, o senhor também se destacou aí como narrador de rodeio. Como que foi dividir a atenção entre a advocacia, entre estudar advocacia e também trabalhar nessa área que ganhou grande notoriedade ali entre os anos 90, 2000? Essa, sem dúvida nenhuma, a função mais importante que eu exerci na minha vida até hoje foi ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma realização tanto pessoal como profissional. Você ser escolhido pela sua classe para presidir essa que é a maior instituição da sociedade civil organizada, a voz constitucional do cidadão. E eu ainda tive a oportunidade, por essa mesma advocacia, de forma histórica, a nossa instituição completou, agora no último sábado, 92 anos, de ser eleito em chapa única. Então isso para mim é muito importante. Mas lembrar, fiz esse pequeno apanhado para lembrar da época de rodeio, lembrar do Léo Capataz. Para mim, o que brilha os olhos foi essa fase que vivi na minha vida. Tive a oportunidade de conviver muito próximo com o que para nós, no rodeio à época, é considerado o Pelé das Arenas, que foi o grande Asa Branca. Hoje falecido já, foi um grande amigo. E com Asa Branca eu pude aí andar vários estados do Brasil, inclusive chegando a Barretos, que é a festa do peão mais importante do Brasil, nacional e internacional, e conhecer e fazer vários amigos e desempenhar esse prazeroso papel, que quer ser locutor de rodeio, comunicando, levando emoção com a voz,
mas também um grande patrimônio cultural do Brasil, que é o rodeio e as provas de laço, as vaquejadas e etc. e tal. Então, para mim, e hoje, já que você tocou nesse assunto, e é inegável o meu brilhar os olhos quando eu falo do rodeio, eu vejo, tanto na campanha em 2015, quando fui primeira vez candidato na OAB, e agora, que tento ressuscitar, principalmente nessa escolha de outro caminho que fiz, de forma preconceituosa, inclusive, o capataz, se referindo ao capataz como um senhor, como algo que remonta ao tempo do coronelismo, e para mim é muito pelo contrário, né? Eu sou Léo Capataz de Poconé, é um apelido que eu quase que incorporei ao meu nome, que quem me deu foi meu pai, que justamente falecido já, meu pai faleceu em 2018, quando íamos para a fazenda e eu queria ir com ele ao campo, e o campo na lida no Pantanal é sair 5 da manhã, 4 da manhã e voltar 4 da tarde. E não tinha idade nem condições físicas, muito novo. Aí meu pai, olha, você é o meu capataz. Então você não pode ir comigo ao campo, você tem que ficar na sede da fazenda cuidando da casa e protegendo a sua mãe, enquanto o seu pai vai para o campo. E aí, então, você é o meu capataz acabou ficando o Léo Capataz. E eu tenho muito orgulho disso, obviamente, jamais tirarei esse nome ou esse apelido, esse Apagar quase isso da como sua codinome. história, né? Léo Capataz pra mim. E o senhor sente saudade dessa vida de rodeio, de narrar, percorrer os rincões aí do Brasil? Com certeza. E acho que início do mês, fui pego até de surpresa. O meu irmão, o Leandro, é presidente da Associação Brasileira do Cavalo Pantaneiro de Poconé, e faz a tradicional Semana do Cavalo lá, a exposição agropecuária de Poconé, e fui lá prestigiá-lo, e numa dessas ele me botou numa grande enrascada, que foi me chamar para a arena, e tive a oportunidade de narrar uma montaria ainda, relembrando esses tempos. Não perdeu. Quem aprende É não esquece mais, né? Doutor Leonardo, o senhor entrou na OAB já, acho que no segundo ano como advogado, né? Já atuando na advocacia. E aí o senhor percorreu aí uma carreira de sucesso. Hoje o senhor é diretor do Conselho Federal. O que motiva um advogado a atuar tanto tempo dentro da instituição que representa toda a classe? É a questão do poder ou da possibilidade de mudar a realidade da categoria? O que motiva atuar tanto tempo dentro da OAB, tanto em Mato Grosso quanto nacional? Eu entrei da faculdade em 97 e me formei em 2001. Fiz o exame da ordem em 2001 e ingressei nos quadros da OAB, aprovado o exame era dezembro, em 2002. E como começa essa história? Eu não tenho vinculação política partidária, nunca fui filiado à política, a partido político. Meu pai também. Então, eu não tenho políticos na minha família, pelo menos na ligação do primeiro e segundo grau. Mas meu pai sempre participou das lutas sindicais. Sindicato Rural de Poconé, Associação Brasileira do Cavalo Pantaneiro. Tanto é que o Leandro, hoje, meu irmão, sucede isso na nossa família. E a partir daí nasce o interesse pelas instituições de classe, acompanhando meu pai nisso lá em Poconé. A importância da luta, de lutar pelo coletivo, de lutar por um segmento, de falar por um segmento. Na faculdade, eu tive aí, hoje, que é um dos meus grandes amigos e irmão que a UAB me deu, que é o professor Fayad. Fayad tinha sido meu professor na faculdade, e o Fayad tinha, à época, estou me referindo à época, tinha uma história muito grande com a Ordem dos Advogados do Brasil. Já militava na Ordem, não era ainda presidente, mas militava. Tanto é que a gente ganha a eleição do Fayad em 2003, assumimos a OAB em 2004 com o Fayad. E nos bancos de faculdade, por participar dessa luta de centro estudantil, comissão de formatura e etc., de ter essa política no sangue, o Fayad me convida, falou, olha, quando você se formar, você pretende ser o quê? Eu falei, não tenho dúvida, pretendo ser advogado. Ah, mas você não quer fazer concurso? Não quero fazer concurso, quero advogar. Ele falou, então você tem que participar da OAB. Vem frequentar a Associação dos Advogados, é permitido se associar como estagiário, não é, ou melhor dizendo, vamos ser mais claro, não é fechado apenas advogado. Então, como estagiário, a convite do Fayad, comecei a frequentar a Associação dos Advogados de Mato Grosso. Ali conheci grandes advogados, os maiores advogados referências à época do nosso estado, e com eles comecei a me interagir com a advocacia. Aí praticamente foi um caminho sem volta. Me formei, passei na ordem, ingressei na ordem, e tão logo peguei minha carteira. No dia que peguei a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil,
No dia seguinte, já fiz a inscrição para participar das comissões. Já participava enquanto estagiário da comissão de estagiário enquanto membro. E aí, o Fayad me chama para coordenar a campanha dele na parte da juventude, na campanha de 2003. Ganhando a eleição, ele me faz o convite para presidir a Comissão do Meio Ambiente. Aí começa a minha história da Ordem, que em dezembro se completará 21 anos. Doutor, atualmente o senhor está na tesouraria do Conselho Federal da OAB. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são as atribuições desse cargo, que o senhor explicasse para a gente qual que é o seu trabalho lá em Brasília. Essa foi um convite que tive a partir da eleição do presidente Beto Simonetti, um advogado do Amazonas, e o Beto Simonetti tinha sido secretário-geral na gestão anterior da entidade, e eu, enquanto presidente da OAB Mato Grosso, fui coordenador do Colégio de Presidentes de Seccionais. Então, eu coordenava todas as 27 seccionais, levando as pautas dos estados ao Conselho Federal. Aí nasce a minha ligação com o presidente Beto Simonetti. Obviamente que vem de muito tempo, mas especificamente a nível de diretoria surge aí. E com a coordenação do colégio, nós trabalhamos, fui um dos coordenadores da campanha de eleição do presidente Beto Simonetti, representando os estados, e quando ganhamos as eleições, assumo como conselheiro federal, o presidente Beto Simonetti me convida para ser diretor da instituição, tesoureiro, representando a região centro-oeste. Então, eu tive o apoio dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, obviamente comigo, do Distrito Federal e de Goiás. E qual é a função do tesoureiro? É zelar pelos recursos da entidade. Mas a nossa missão principal, o que nós assumimos, uma gestão de portas abertas, esse é o lema da nossa gestão no Conselho Federal, e que cada centavo da advocacia retornasse para a advocacia em termos de benefício, em termos de investimento, em termos de infraestrutura, em termos de capacitação, e assim nós estamos fazendo. Como sou um advogado da origem, ou seja, eu fui presidente de seccional, portanto eu conheço a realidade dos estados, a partir de Mato Grosso, mas como coordenador do colégio dos demais estados, a gente tem feito isso. Mas uma gestão com diferencial. Não é devolver o dinheiro para a seccional, para a capital, a que tem sede na capital. É fazer com que esse recurso seja carimbado e chegue ao advogado do interior do estado. No grande programa que nós temos no Conselho Federal, capitaneado dessa gestão de portas abertas, que é o programa de interiorização. E aí eu coloquei esse jargão e pegou mais Brasil, menos Brasília. Então, nós precisamos tirar de Brasília a concentração dos recursos que lá ficam no Conselho Federal e devolver esses recursos aos estados, mas que sejam aplicados às subseções do interior do estado. Onde houver um advogado, lá precisa chegar a voz firme da ordem, a presença da ordem. E essa é a nossa função, além de cuidar de toda a prestação de contas, zelo, transparência, qualidade do gasto dos recursos da advocacia. E qual que é o orçamento que hoje o senhor administra, lida, e como que é formado também esse orçamento? É com a anuidade dos advogados? E, além disso, uma terceira pergunta, é como que é o caminho, né? O advogado paga essa anuidade e ele vai para o Conselho Federal e o Conselho Federal que distribui para os estados que, por sua parte, distribui as subseções municipais, ou é o contrário, vai para as estaduais e aí as estaduais que passam para o nacional? Excelente pergunta. Nós vivemos, a OAB funciona num sistema federativo, muito semelhante como funciona o nosso Estado brasileiro. A responsável por arrecadar os recursos da advocacia são as seccionais. Então, cada advogado de cada estado paga a sua anuidade para a OAB na qual ele é inscrito. Então, o advogado de Mato Grosso paga um boleto para a OAB Mato Grosso. Ao pagar esse boleto para a OAB Mato Grosso, os recursos são divididos. Uma parte fica com a seccional, outra parte fica com a Caixa de Assistência e uma outra parte que vai ao Conselho Federal, que é a origem do nosso recurso. Então, daquilo que as seccionais arrecadam, 10% é remetido ao Conselho Federal. Então, o recurso que compõe o Conselho Federal são as anuidades dos advogados brasileiros, paga nos seus respectivos estados, que vai ao Conselho Federal, 10% do que é arrecadado. E hoje isso, recolhendo tudo isso no Brasil, gira em torno de quanto esse orçamento? Não dá para falar em termos de valor, porque você tem inadimplência, você tem prescrição, você tem o que dá para falar é orçamento. O nosso orçamento é algo em torno de 400 milhões, de 300 a 400 milhões de orçamento, projeção de receita e gasto. Esse é um montante, mais ou menos, que
fica sob a nossa responsabilidade de gerir. Algo em torno entre 350 a 400 milhões. E isso é empregado na prática onde? Na construção de novas sedes? Tudo que você possa imaginar que tenha vinculação com a advocacia. Esses recursos, por exemplo, nós temos as seccionais dos estados, lembrando, o advogado paga, uma parte fica com a seccional, outra vai para lá. Mas você tem os coworkings, curso da ESA, por exemplo. Pelo segundo ano consecutivo, este 2024, nós fizemos em 2023, 2024, uma pós-graduação 100% gratuita para o advogado. Nós tivemos 11 mil advogados que foram pós-graduados pela OAB sem pagar um centavo no ano passado. Essa pós-graduação, por exemplo, ela tem um custo de R$1,5 milhão. É desses recursos que sai. Por exemplo, o presidente Beto Simonetti colocou uma meta de nós comprarmos 2.000 computadores e até dezembro distribuirmos 2.000 computadores aos estados para darem as subseções. Só o custo desses computadores, nós estamos falando aí de algo beira R$7 milhões. Nós temos, por exemplo, toda uma estrutura de apoio às seccionais, de acompanhamento legislativo, de acompanhamento dos nossos processos no CNJ, no Supremo Tribunal Federal, um corpo jurídico muito competente. Então, esses recursos, construção de sedes, construção de subseções, vacinação para advogado, enfim, é uma gama de produtos que o Conselho Federal, com essa receita de 10% do que é arrecadado, consegue devolver ao advogado e tem por essa missão. O senhor falou aí até dessa defesa, né? Mais interior, menos Brasília, mais municípios. A gente viu aí nos últimos anos um empenho da atual gestão em relação à interiorização, à garantia de autonomia das subseções, as 29 subseções em Mato Grosso, né? Segundo dados da atual gestão, nos últimos anos foram investidos aí, repassados 12 milhões às subseções, enquanto se arrecadou 9 milhões, né? É isso mesmo, é importante se garantir a autonomia dessas subseções municipais e o que é preciso avançar ainda nessa questão? Isso é importante deixar claro, são dados da OAB Mato Grosso. Isso não são dados do Conselho Federal. A autonomia das subseções eu posso falar com muita prioridade e com muito conhecimento. Nós tivemos um início de interiorização no OAB Mato Grosso na gestão do presidente Francisco Fayad. 2004, eleição em 2003, assume em 2004. Esse foi o grande marco de levar a presença da ordem ao interior do Estado. Ponto. E como eu disse no início da nossa conversa, aí começa a minha história na ordem. Então, como que eu chego à presidência da Caixa, depois reeleito, depois presidente seccional? No primeiro mandato do presidente Francisco Fayad, eu acompanhava no interior do Estado levando matérias, palestras, seminários, cursos de direito ambiental. Presidi a Comissão do Meio Ambiente e com ele desbravei esse Estado, andando o Estado em todas as 29 subseções. A partir daí, surge a minha ligação com o interior do Estado. Ao ponto de que, quando o Fayad sai da gestão em 2009 e nós elegemos o presidente Cláudio Stabile, o Cláudio me convida para presidir a Caixa de Assistência. Justamente por ter feito um trabalho enquanto Comissão do Meio Ambiente por 6 anos no Estado todo. Então eu tinha essa capilaridade eleitoral, mas além da capilaridade eleitoral, eu tinha um compromisso com um advogado do interior do Estado, que já me conhecia, por ter andado 6 anos no interior. E, basicamente, eu venho para essa condição, além do convite deste grupo, a princípio liderado pelo Fayad e depois pelo Cláudio Stabile, por uma indicação dos advogados do interior do Estado, justamente pelo meu compromisso. A partir daí, eu assumo uma Caixa de Assistência com um grande desafio: fazer com que os mesmos benefícios disponíveis ou acessíveis ao advogado da capital fosse também acessível ao advogado do interior do Estado. E a partir daí nós demos continuidade às nossas caravanas, que eram as vans, que saía aí 30, 40 dias, percorrendo o estado todo, levando biblioteca, à época, tudo muito ainda papel, muito físico, levando, levando a livraria do advogado, levando plano de saúde para o advogado, levando previdência para o advogado. E aí eu começo um grande passo de igualdade entre advogado da capital e advogado do interior. Que não há diferença de quem mora na capital e quem mora no interior. Não pode haver para os olhos. Todos somos advogados, todos são advogados, e lá precisa ter o mesmo tratamento. Isso me leva a presidente da OAB. Tanto é que quando eu sou candidato em 2015, eu saio candidato apoiado por 24 das 29 subseções, em detrimento da candidatura
apoiada pelo atual presidente, que era o Maurício Aldi. O Maurício Aldi não nos apoiou a candidatura da sua então vice. E mesmo assim, a Advocacia do Interior do Estado diz ao presidente Maurício que caminharia com uma candidatura que tem o DNA do interior do Estado, que no caso era minha em 2015, tanto é que dos 29, 24 presidentes me apoiaram. Ganhamos a eleição, e aí eu continuo voltado, mais Brasil menos Brasília, mais interior menos capital. No sentido de a presença da ordem precisava chegar em todas as 29 subseções. E aí eu começo para falar de autonomia de subseção, Ayrton, dizendo da representatividade, pauta que nós estamos tendo hoje. E nós devemos falar disso ao longo do nosso bate-papo, que é dar a cada subseção um representante no Conselho Seccional. E aí eu fiz esse compromisso. Em todas as vezes que houver um aumento de vagas da ordem, essas vagas de conselheiro, essas vagas foram destinadas ao interior do Estado. Por exemplo, em 2015, a região de Peixoto de Azevedo, que eu teria o prazer de ir logo mais, não tinha conselheiro. Foi na nossa gestão que eu coloquei uma vaga de conselheiro para Peixoto de Azevedo. Nós tínhamos conselheiro, por exemplo, em Sinop. O outro conselheiro era de Alta Floresta. Como ficava Colíder, Peixoto, essa região, sem representante? Em 2015, passo a um aumento de vaga, entrego para Peixoto. E procurei igualar as subseções. As subseções, em número de advogados, tinham subseções que tinham 3 conselheiros. E outras, com o mesmo número, tinha 1 conselheiro. Então, eu faço um grande estudo de reformulação da representatividade no sistema OAB. E aí eu igualo, por exemplo, Lucas do Rio Verde, 2 conselheiros. Cáceres, 2 conselheiros. Ponte Lacerda, não tinha conselheiro, 1 conselheiro. O Araguaia, pasmem, nós tínhamos 1 conselheiro em Barra do Garça. De Barra do Garça a Vila Rica, não tinha nenhum representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Representantes, que eu digo, eleitos nas chapas. No meu segundo mandato, o que eu fiz? Aumento 1 conselheiro para Barra do Garça, passa a ter 2, ficando mais ou menos no mesmo padrão de Tangará da Serra, de Cáceres, como eu te disse, de Lucas do Rio Verde, de Sorriso. Nós estamos falando de 2018. E coloco 1 conselheiro em Vila Rica, hoje exercido pelo doutor Randy Lousada. De Barra do Garça a Vila Rica nós não tínhamos representante, hoje nós temos. Então essa autonomia de subseções, ela começa na representatividade. E aí eu rediscuto o orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso. Quando eu rediscuto, lá em 2016 a 2021, eu coloco critérios objetivos para as subseções, para não ter aquela de preferência. Ah, você me apoiou na eleição, eu vou te dar mais repasse. Você não me apoiou, eu vou te dar menos. Como funciona mais ou menos no sistema político partidário que nós criticamos? Eu não estou ali devolvendo um recurso para a subseção para o presidente da subseção. Eu estou fazendo para a advocacia. Então, nós temos que ter critérios objetivos. Número de advogados, contribuição, mas que a subseção que tem 100 advogados sabe que a outra que tem 100 também recebe o mesmo valor e está no portal Transparência. E antes não era assim. Subseções recebendo 2x, uma recebendo x, não por má fé, mas por desigualdade. Até mesmo quem tinha mais articulação conseguia mais. Né? E aí eu pego e implemento isso, e é uma luta dos presidentes no momento de transição. O que eu faço? Gente, representatividade. Vamos dar voz a todo o interior. Colocamos na chapa, nesses casos que eu já dei como exemplo. Jaciara foi um deles, não tinha conselheiro. 2021 nós colocamos um conselheiro em Jaciara. Ok. A partir daí eu organizo a casa. Eu começo a fazer uma reestruturação. Quando eu digo a diretoria da gestão à época. Ninguém faz nada sozinho. Esse é um dos princípios meus. Raramente você vai ver eu usar a palavra eu. Eu uso sempre a palavra nós. Então nós reestruturamos, fizemos uma grande recuperação de crédito da OAB Mato Grosso, resgatamos o advogado inadimplente para a adimplência, para que ele possa participar da sua instituição, dando a ele condições de pagamento, parcelamento, refis, desconto de juros, desconto de multa e etc. e tal. Organizamos as finanças da Ordem dos Advogados do Brasil nos 3 primeiros anos. E nos 3 últimos anos do nosso mandato, de 19 a 21, a gente começa a fazer uma maior distribuição desses recursos para a advocacia do interior, para as subseções, dando a ela, a partir desse trabalho de recuperação de crédito, a partir desse trabalho de representatividade, a sua tão sonhada autonomia. E aí foi um trabalho do Colégio de Presidentes à época, do Colégio de Presidente de 2016 a 2018, do Colégio de Presidente de 2019 a 2021. Então, esta gestão atual,
conseguiu, a partir do trabalho que nós desenvolvemos nos 6 anos anteriores, dar autonomia a partir de uma cobrança do Colégio de Presidentes. E hoje esse repasse é direto às subseções. Essa divisão e esse repasse. Sempre foi. Na história da ordem, a seccional arrecada e ela fixa os repasses para as despesas ordinárias das subseções. Então, Lucas recebe um valor fixo, Sorriso recebe, Rondonópolis, Sinop, um valor fixo. Esse valor hoje ele passa a ser variável de acordo com a possibilidade de recuperação de crédito ou de recebimento de receita. Então, você tem um valor fixo que mantém as despesas ordinárias, estrutural da subseção, e ainda se houver menos inadimplência, há a possibilidade ainda de você receber mais. Então, hoje, essa autonomia dada para as subseções é fruto de uma cobrança do Colégio de Presidentes, dessa atual gestão, que cobrou muito duro a atual diretoria, e a partir da recuperação de recursos que nós fizemos ao longo dos últimos 9 anos. Ótimo, vamos avançar a falar de outros assuntos. Doutor Leonardo, o Brasil hoje é o país que tem a maior proporção de advogados por habitante, né? Segundo o levantamento da própria OAB e da Associação Internacional, que reúne profissionais da entidade da advocacia, no país são mais de 1,4 milhão de advogados que exercem regularmente a profissão. Então, proporcionalmente, há um advogado para cada 145 brasileiros. Não é advogado demais para pouca população, e isso não traz um prejuízo, algum problema para a própria advocacia, para a OAB e até mesmo para o sistema judiciário do país? Qual que é a avaliação que o senhor faz em relação a esse número? Hoje nós somos, aí você disse muito bem, mais de 1.400.000 profissionais, advogados e advogadas, inscritos no quadro da ordem. Obviamente que isso reflete também uma outra demanda, que é a qualidade do ensino jurídico. Então, o Brasil é o país que tem 50%, números aproximados, do total de custo de direito do resto do mundo. Então, você soma todo o resto do mundo, no Brasil tem 50% dos custos de direito somado todos esses outros. Um exemplo, se tem 100 cursos, no Brasil tem 50. Se o mundo tem 100 cursos de direito, faculdades, etc., o Brasil tem 50. Isso forma muitos profissionais. E aí nós estamos a falar também da necessidade do exame de ordem. É um outro tema que sempre vira e mexe. O Congresso quer mexer, a Câmara, as oposições e etc. As oposições às gestões da ordem. Então, essa é um tema que a ordem já está com ele no seu radar como principal, onde é garantir a subsistência desse número de advogados. Como fazer para que esse número de advogados tenha condições de exercer a sua profissão? E aí nós falamos dos cursos, como eu disse para você no início da nossa conversa, da pós-graduação de capacitação, dos escritórios compartilhados, dos nichos de mercados para a advocacia, como, por exemplo, as câmaras de mediação e arbitragem, a necessidade da presença cada vez mais do advogado, por exemplo, no Centro Judiciário de Solução de Conflito, nos SEJUSCs, na atuação do advogado nos atos cartoriais, muitos da desjudicialização, muitos atos que antes eram apenas exercidos no Poder Judiciário, hoje já podem ser feitos no cartório, como partilha, inventário, uso capião. Isso, garantindo a presença do advogado, você consegue dar mercado de trabalho para esse número de pessoas, para esse número de profissionais. Mas é um tema que a ordem tem em pauta. Tanto é que essa gestão faz pela primeira vez um censo da advocacia brasileira, conduzido pelo vice-presidente Rafael Warne. Hoje nós, já através de uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, nós conseguimos estratificar a advocacia. Então, nós sabemos se a advocacia é branca, negra, parda. E a partir daí, com esses dados em mãos, desenvolver programas que cheguem a esses advogados. Doutor, mas você não acha que, por exemplo, um exame da ordem mais qualificado, mais rigoroso, não diminuiria esse número de advogados, esse elevado número de advogados? Hoje, seguramente, Luiz, o exame da ordem não é um concurso, é um exame, mas se for equiparar um concurso, é um dos concursos mais rígidos do Brasil. Hoje, se você comparar a prova da magistratura, a prova para delegado, a prova para Ministério Público, ao exame de ordem, se o exame de ordem não tiver mais rigoroso, está no mesmo nível desses exames. Então, hoje, o nosso exame é muito rigoroso, mas é muito rigoroso mesmo.
E diante do número de faculdades e também da má qualidade dessas instituições, talvez seja a medida mais efetiva para colocar no mercado profissionais realmente minimamente capacitados. Né? O exame de ordem afere a capacidade mínima. Tanto é que o exame de ordem, uma das críticas equivocadas que se faz, nós não somos concurso. Eu não disputo com você. Eu tenho uma nota mínima. Eu atingi a nota mínima, eu estou apto a exercer a profissão. Não importa se 100, ou se 10 mil, ou se os 20 mil que fizeram o exame. Se todos atingirem a nossa mínima, 20 mil ingressarão nos quadros da ordem. E a qualidade do ensino jurídico hoje, ele é mercantil. Infelizmente, a maioria das faculdades, com as exceções, e aí tem o selo OAB Recomenda, que qualifica essas instituições jurídicas, elas estão preocupadas com o aspecto financeiro e não com o aspecto profissional. Hoje não tem nem mais vestibular ou Enem, né? Nas particulares é mais pelo vestibular. Hoje deixou a identidade ali na porta, você já consegue se inscrever, né? Doutor, infelizmente. Doutor, a gente vê, de muitos anos, a gente vem falar aí no senso, principalmente no senso comum, e o senhor, como um dos maiores representantes da advocacia aqui de Mato Grosso, acho que dá para fazer essa pergunta para o senhor. No senso comum, durante muito tempo, a gente vê a seguinte frase: advogado defende bandido. Eu queria que o senhor explicasse para a gente que o advogado está lá para defender direitos e não bandido. Agora, só refazendo, eu queria perguntar para o senhor: o advogado serve para defender bandido ou não? Vamos lá. Nós partimos num Estado democrático de direito. Dentro de uma democracia, nós vivemos num Estado democrático de direito, onde a todo cidadão é assegurado a ele, ainda que ele não tenha condições de pagar, o direito à defesa. Ampla defesa e contraditória é o princípio basilar de qualquer democracia. Fora isso, nós estamos falando de ditadura. Então, ampla defesa e contraditória é permitir ao cidadão que tenha uma defesa técnica qualificada para que busque o seu direito. E aí eu não estou falando, quando fala ampla defesa, você pensa só na defesa do processo criminal. Ampla defesa e contraditória, nós estamos a falar a acesso à justiça, a dignidade, a distribuição de justiça. Então, quando eu falo em ampla defesa e contraditório, eu, como autor de uma ação, bati meu carro, ou bateram no meu carro, não entregaram o meu imóvel, minha sala comercial, meu apartamento, ao eu ter um advogado para que acesse a justiça buscando meu direito, eu estou falando de democracia. Eu estou falando de Estado de Direito. Então, a esse cidadão, não importa se ele é rico ou pobre, a Constituição do Brasil garante uma defesa. E essa defesa precisa ser feita por advogado. Então, hoje, dentro do acesso à justiça, e quando se fala defende bandido, se pensa muito no processo criminal. Mas você já parou para pensar quantas pessoas hoje, enquanto nós estamos batendo um papo aqui, está sendo assistida por um advogado para buscar um leito de UTI? Para buscar um medicamento, para buscar uma internação? Isso é direito à vida. Isso é direito à vida, garantia do direito à vida. E ainda que no processo penal, o advogado não defende bandido. O advogado, como você bem disse, defende direito, defende o acusado, defende o cidadão. Ele não tem compromisso com o crime, ele tem compromisso com a justiça. Ele tem compromisso de, ainda que condenado, zelar pela defesa daquele que está sendo acusado. Ampla defesa e contraditório. Então, quando se fala, nós não defendemos o crime, nós defendemos o direito, nós lutamos pelo direito. É por aí que nós temos que partir quando se fala desse jargão pernicioso que tentam nos imputar, e obviamente que hoje a sociedade é muito esclarecida e sabe das necessidades, sabe da importância do profissional da advocacia. Aproveitando esse gancho, falar também sobre, a gente viu nos últimos meses aí, cada vez maior o número de advogados envolvidos com o crime organizado. A gente teve operações, né, Luiz, sobre isso. Só para completar, nós tivemos a Operação Gravata em que, acho que foi em Sinop, doutor, em que advogados estavam trabalhando, segundo a investigação da Polícia Civil, para o crime organizado. Eu queria perguntar para o senhor como fazer para evitar que o crime organizado, eu digo, facções criminosas, arregimentem advogados para entrar no mundo do crime, doutor. A OAB tem trabalhado sobre isso? Tem feito alguma medida para evitar que advogados entrem no mundo do crime? Luiz, esse é um excelente debate que demandaria aqui inúmeras horas de um debate, que é um debate muito aprofundado. Essa é uma questão de Estado, né? É uma questão de segurança pública, precisa ser uma política de Estado. Quando você falava em crime organizado e etc., você vinha à mente há tempos atrás
essas facções criminosas cooptando meninos para ser a mula, para levar ali, para buscar ali, para comercializar droga, o cara da moto que subia o morro, o cara da moto que entregava no bairro. Eram essas pessoas. Lembro, cuidem dos nossos filhos nas nossas escolas, que senão eles serão cooptados pelo crime organizado. O crime organizado evoluiu e muito, realmente de forma organizada. E hoje eles estão investindo em todas as profissões de profissionais liberais. Por exemplo, contadores, para fazer a contabilidade da organização criminosa, advogados, pagando faculdade para formar advogados para que defendam aqueles que são presos, os próprios integrantes da organização criminosa. Pasmem, juízes, promotores, procuradores da República. Toda essa estrutura que o crime organizado pretende se aparelhar no Estado brasileiro. Ele começa lá nesse cidadão pequeno, de rua, menino, depois ele visa formar profissionais e hoje chega já nessas instituições, infelizmente. Inclusive na política. Sim. Vê o parlamento. Aqui, vira e mexe, a imprensa está noticiando, mas vê o parlamento brasileiro. Para que estar no parlamento? Para defender as leis que, de uma forma ou de outra, podem beneficiar determinada organização criminosa. Por isso que eu digo que é uma política do Estado. É uma política do Estado brasileiro que deve estar irmanado com as instituições, todas elas, no traçar das estratégias de inteligência, aparelhar as polícias, tanto investigativa como a repressiva, entender o cenário nas faculdades e, a partir daí, travar uma luta permanente contra o crime organizado. Então, não é um problema apenas e tão somente da Ordem dos Advogados do Brasil. Não, são de todas as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo, Poder Legislativo, somente juntos e num amplo estudo de inteligência nós poderemos combater esse tipo de situação. A pergunta surge, doutor, é porque o advogado ele tem até mais contato com, por exemplo, eu vou dizer no caso de um cara que está privado de liberdade. O advogado, às vezes, ele tem até mais contato com o cara, com o detento, do que a própria família. Então, ele tem esse contato mais próximo com o criminoso. É por isso que essa questão é sempre levantada. Como fazer para que um advogado que não tem uma vida financeira tão boa seja arregimentado pelo crime? A OAB trabalha, estuda, faz alguma investigação sobre isso? Primeiro, nós temos que separar as funções ou as pessoas. Existem advogados que cometem infrações éticas, crimes que são processados perante o Tribunal de Ética da Ordem e próprio perante a Justiça? Sim. Esses profissionais que existem em todas as profissões são punidos aos quadros da ordem. Esse é o profissional, vamos dizer assim, aquele que não está ligado ao crime organizado. Isso é uma coisa. O profissional que está a serviço do crime organizado, ele não é advogado. Ele é inscrito na ordem, mas ele é criminoso. Ele é um bandido com inscrição na ordem. Então, nós temos que saber separar. O advogado está suscetível a cometer uma infração disciplinar? Óbvio, como todos nós. Acertamos, erramos e etc. Esse advogado, ele responde no Tribunal de Ética. O outro, nós temos que entender, compreender que esse é um criminoso inscrito na instituição. E o tratamento dele é dado no Tribunal de Ética também. Então, por exemplo, se hoje nós temos profissionais que levam determinados objetos para o presídio, celular, droga e etc. e tal, esse profissional, ele responde um processo, ele é suspenso da ordem, ele é afastado do exercício profissional junto ao Tribunal de Ética e Disciplina, garantindo, por óbvio, aquilo que eu falei no início dessa frase, para defesa e contraditório. Então, nós temos as instituições que estão cada vez mais se preparando, se estruturando para fazer a sua parte no sentido de punir esses profissionais que eu disse, que são criminosos inscritos na instituição. Doutor Leonardo, vamos falar um pouco sobre prerrogativas violadas. O senhor citou até esse estudo demográfico da advocacia que o Conselho Federal divulgou, que foi um levantamento feito até pela Fundação Getúlio Vargas, né? E lá, nesse estudo, apontou que 1/4 dos advogados já tiveram prerrogativas violadas ou honorários aviltados. E isso por conta das questões recentes nacionais e políticas, lembra muito a questão da atuação do STF no julgamento daqueles envolvidos, réus, por conta do 8 de janeiro, que invadiram os 3 poderes em Brasília e são acusados, entre outros crimes, por tentativa de golpe.
No início do ano, a OAB Nacional divulgou que recebeu 103 solicitações em 2023, né, para atuar na defesa das prerrogativas de profissionais em casos relacionados ao 8 de janeiro. Eu gostaria que o senhor fizesse, então, uma avaliação da atuação do Supremo Tribunal Federal neste caso que gerou um grande impacto e que, de fato, merece uma atenção, porque representou um risco à democracia brasileira, que é recente. Qual que é a avaliação que o senhor faz em relação à atuação do STF? Primeiro, vamos só falar de prerrogativas. Uhum. Quando nós fomos eleitos, a gestão do presidente Beto Simonetti, nós recebemos um recado muito claro da advocacia. A advocacia não quer e não aceita a sua instituição imiscuída no debate político partidário. Ponto. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela não é oposição a governo e nem longa-manas do Poder Executivo. Longa-manas do Poder Executivo. Ela não é oposição nem situação. Ela precisa ser Constituição Federal e tudo aquilo que está certo merece o nosso apoio. E tudo aquilo que está errado ou fere a Constituição deve ser repelido pela instituição. E aí foi a nossa atuação, principalmente no STF. Saímos do debate político, outrora travado pela instituição, e partimos para atuar exclusivamente na defesa de prerrogativas. E que tenham procurado a ordem. Não há um caso sequer que não foi solucionado pela ordem com a atuação firme da nossa Comissão Nacional e no nosso Tribunal Nacional, Procuradoria Nacional de Prerrogativas. Não há nenhum caso. 100% dos casos foram solucionados e tiveram intervenção da ordem. Pode ter, Ayrton, um caso de violação de prerrogativas? Pode. Mas que não tenha sido comunicado à ordem, aí ela não tem como ter ciência, não tem como agir. Mas acesso a processo, acesso ao cliente, acesso àqueles que foram presos no 8 de janeiro, todos, que chegou a ordem atuou. Revogação de multa de advogado, possibilidade de ausência de advogado conversar com o seu cliente em reservado, todas essas situações que tiveram atuação da ordem foram concluídas positivamente. Então, deixando claro essa primeira atuação em relação a prerrogativas. Em relação à atuação do STF, a ordem, por óbvio, não sei se vocês vão se recordar, foi a primeira instituição que manifestou pela inconstitucionalidade do dito inquérito do fim do mundo. A ordem foi a primeira instituição. O plenário do Conselho Federal manifestou pela inconstitucionalidade e levou o tema ao Supremo. Porém, o plenário do Supremo reconheceu como constitucional. E a ordem, enquanto uma instituição da República que zela pela Constituição, decisão judicial não se discute, se cumpre. Ultrapassada essa fase lá daquele inquérito, a gente começa a fiscalizar a atuação do Supremo Tribunal Federal. E aí, inegavelmente, o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, ultrapassou os limites de sua atuação. O Supremo Tribunal Federal se volta para uma atuação externa, fazendo muitas vezes, como nós temos visto aí, inclusive, o próprio presidente Rodrigo Pacheco reclamando, função do legislativo. No caso recente da maconha. O senhor acha que houve politicagem nesse caso do STF? Eu não falo que houve politicagem, interferência no processo eleitoral. Não. O que houve é o STF com ativismo judicial exacerbado, extrapolando muitas vezes o debate para campo que não lhe pertence. Mas esse ativismo, às vezes, não é necessário diante de uma atuação fraca do Congresso ou não atuação em alguns temas? Como da própria maconha, como o senhor citou. Você tirou o complemento da frase que eu ia chegar. Agora, esse ativismo tem responsabilidade do STF? Claro que tem. Mas também parte dela é da omissão das casas legislativas, que muitas vezes só pautam um assunto depois que ele está pautado pelo STF. E aí eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes nós vemos, inclusive aqui de Mato Grosso, o STF decidindo se o presidente da Câmara, ou do Senado, ou da Assembleia Legislativa do Estado A ou B pode ou não ser candidato à reeleição. Uhum. Esse é um debate interna corporis. Não é um debate que está no STF. Mas por que o STF faz? Porque alguém levou lá. Ou seja, os deputados não se entendem, fixam uma regra. Por não se entenderem, aqueles que se sentem prejudicados ou preteridos por essa regra, pega e vai lá no Supremo e fala: Supremo, o fulano de tal pode ou não ir para o terceiro mandato, para o segundo mandato? Ora, quem tem que decidir isso é a casa. Aí o Supremo é chamado a decidir, decide, e aí reclamam do ativismo judicial. O Supremo não age, o Poder Judiciário, de um modo geral, ele não age de ofício.
Ele age mediante provocação. Então, na minha opinião, duas situações. O STF exacerba nas suas funções, sim. Muitos casos que não deveriam ser tratados pelo STF são tratados por ele. Responsabilidade 100% dele, não. Grande parte das omissões das casas legislativas. Doutor, ainda falando sobre... só não entendi. Sobre essa questão sobre o inquérito do fim do mundo. O senhor está dizendo sobre os alvos, os criminosos lá do dia 8 de janeiro. O senhor acha que foi exagerada a pena que muitos levaram? 17 anos, 18 anos, 15 anos. O senhor acha que foi exagerado? O inquérito do fim do mundo é aquele dito inquérito que tudo estava dentro dele. Ele nasce antes das eleições. Sim. Antes das eleições, antes do 8 de janeiro. Uhum. Aí vem o inquérito dos fake news, aí vem o 8 de janeiro, que foi tudo colocado num grande inquérito guarda-chuva, onde o próprio Supremo preside. É esse inquérito que eu me referia. Em relação ao 8 de janeiro, não há dúvida. As penas capituladas, as próprias capitulações dos delitos, onde estão enquadrados aqueles que participaram dos repudiáveis atos, ninguém aqui está a aceitar ou tolerar ou admitir aquilo que ocorreu em 8 de janeiro. Sim. Que lá foi um ataque à democracia, um ataque aos poderes, e quando se quer destruir a democracia em um país, se ataca os poderes constituídos. Aquilo ali foi lá. Mas aí é você enquadrar aqueles participantes nos atos no tipo penal que está sendo colocado, há um exagero e a pena também. E aí houve algumas atuações da ordem muito firmes nesse sentido, do Conselho Federal, como, por exemplo, nós fomos à instituição a pedir o recambiamento dos presos. Não foi o Ministério Público, foi nós, Ordem dos Advogados do Brasil, que os presos fossem enviados para os seus estados. 1. 2. Nós fomos à instituição que propusemos ao então relator Alexandre de Moraes, antes mesmo do Ministério Público Federal, os acordos de não persecução penal. Quem quisesse fazer um acordo, fazia um acordo com o Ministério Público homologado pela Justiça e estava liberado do processo. Nós fomos à instituição que pedimos, por exemplo, que esses processos não fossem julgados pelo Supremo, fossem julgados pela primeira instância. Não tinha autoridade com foro privilegiado. Que os processos saíssem do âmbito do Supremo. O recambiamento dos presos nós tivemos sucesso. A possibilidade de acordo de não persecução penal, nós tivemos sucesso, mas, infelizmente, a descida desses processos para o primeiro grau, o Supremo entendeu que eles deveriam ser tratados a nível do Supremo Federal e continuam sendo julgados lá. Lembrando que a maioria desses réus, né, que já foram alguns condenados, eles respondem, então, por prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O senhor acredita, então, que nem todos, ou que a grande maioria não deveria responder por todos esses tipos de crime? O crime de dano pegou a imagem, viu você quebrando, você responde pelo dano. Ok, sem problema. Mas atentado ao Estado de Direito, golpe de Estado e etc e tal, tinha gente ali que mal sabia o que estava fazendo. Tinha gente ali que não sabia o que estava fazendo no acampamento. Tinha gente ali que nós, sabidamente, fisicamente, você olhar para um senhor, para uma senhora, sabe que além de não ter força física para destruir, também não tinha a menor noção da atuação para a prática desses crimes. Abolição do Estado de Direito, etc e tal. Não. Ali foi uma população que foi num grande movimento, a maioria, que foi num grande movimento levada a uma situação. Repito, tinha pessoas ali que não sequer sabiam o que estavam fazendo ali. Mas não tem a questão de que não importa esse desconhecimento da lei? Não, o que eu estou falando para se responder por um crime? Sem dúvida nenhuma. O que eu estou falando é que daí você precisa descer na estrutura organizacional desse movimento. Quem comandou? Ele não pode estar no mesmo grau de penalidade do comandado. Quem arquitetou? Não pode estar no mesmo grau daquele que entrou lá e quebrou um vidro. Então é isso que a gente fala dos exageros. Puna-se aqueles que orquestraram, que organizaram. Esses sim atentaram contra o Estado de Direito, quem organizou esse movimento, se foi orquestrado ou não, se teve alguém que induziu os outros irem. E aí você precisa individualizar a pena. É aqui que nós estamos falando do artigo. Individualiza a pena. Qual? Qual foi a atitude do Ayrton? Qual foi a atitude do Luiz? Qual foi a participação do Leonardo? Aí você apena. Não dá para você
apenar o cara que estava num acampamento, na minha visão, o cara que estava num acampamento que não sabidamente não organizou, não orquestrou, não liderou o movimento, com a mesma pena de quem organizou tudo isso. Antes da gente mudar de assunto, Luiz, quero que o senhor fale rapidamente, que a gente já está quase no fim do nosso episódio, sobre a PEC das prerrogativas, né? Até por conta dessa discussão no Supremo Tribunal Federal, o Conselho Federal da OAB apresentou isso ao Congresso neste ano. Em que pé está essa PEC lá no Congresso? E o presidente Rodrigo Pacheco demonstrou ser favorável a essa proposta, né? Mas já avançou? Como que está? A PEC da sustentação oral foi também uma grande propositura, uma grande salvaguarda do Estado Democrático de Direito, da ampla defesa e contraditório, o que nós já falamos aqui, que é a proposição que em todo julgamento colegiado haja a obrigatoriedade da sustentação oral. Se o advogado quer ou não fazer, aí é um direito que assiste ao advogado. Essa é uma PEC, obviamente, da ampla defesa, do contraditório, do grande estado, do grande devido processo legal. Nós temos o compromisso do presidente Pacheco, por ser advogado, o Rodrigo foi conselheiro da ordem, inclusive por Minas Gerais, de dar andamento. Agora, nós sabemos que no Brasil, para se conseguir as assinaturas para um projeto dessa envergadura de alterar a Constituição Federal não é fácil. Então, nós estamos mobilizando os presidentes de seccionais para que falem com os senadores dos seus estados, para que a gente não deixe isso ficar engavetado. Nós temos um compromisso de andar, a PEC está passando nas casas pelas comissões necessárias e tem todo o nosso empenho, toda a nossa energia e toda a nossa dedicação. Porque ela não é para advocacia. Uhum. A PEC da sustentação oral, como ficou conhecida, a PEC das prerrogativas, ela é para salvaguardar o direito do cidadão, que precisa de um advogado, de uma defesa técnica capacitada e que atue com liberdade e independência. Doutor, o senhor, agora eu quero trocar um pouco de assunto. O senhor já defendeu aí a questão do porte de arma para advogados. Ano passado nós tivemos o cruel assassinato do advogado Roberto Zampieri, que é amigo do senhor, e ele foi executado aí numa emboscada, mais de 10 tiros. O senhor acredita que, caso ele tivesse direito ao porte de arma, essa execução poderia ter sido evitada, doutor? Luiz, essa é uma pergunta muito subjetiva que não dá para ter uma resposta sim ou não. O que, em relação ao caso do Roberto, meu amigo, Roberto Zampieri, um caso que foi muito sentido, um advogado executado em razão do exercício profissional, pelo menos é o que demonstra até agora as investigações, isso é inaceitável e nós temos percebido que isso tem crescido muito no Brasil. Só procurar na imprensa, vários advogados são assassinados, várias advogadas são assassinadas em decorrência do exercício profissional. A maioria delas, por exemplo, envolve direito agrário, disputa de terra ou questão de família, principalmente com as mulheres. Divórcio, divisão de patrimônio, separação e etc. e tal. O que nós estamos discutindo, e eu defendo, e foi um dos primeiros que falei no Brasil, hoje tentam apropriar da pauta, foi em 2019, quando eu era presidente ainda no meu primeiro mandato. Não, desculpa, no meu segundo mandato. Nós aprovamos um parecer da lavra, inclusive, do conselheiro Randel, e encaminhamos ao Conselho Federal para que o advogado possa ter, aqui a palavra, o direito ao porte. Se ele vai ter uma arma ou não, é outra discussão. Até porque quem tem porte de arma precisa passar pelos testes psicológico, teste prático. Então, você precisa ter uma capacitação, um treinamento para utilizar a arma. Então, por isso que eu disse que não dava para responder. Tem advogados, por exemplo, que são treinamentos, possuem, são atiradores e etc. Esse tem uma condição maior de se defender do que aqueles que não têm nenhuma habilidade com a arma, ou que não têm um treinamento para a arma. Então, o que nós defendemos é o direito. Se não há hierarquia, e assim a Constituição estabelece, e o nosso Estatuto, entre membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e advogados, e esses dois primeiros têm direito ao porte de arma, o advogado precisa ter esse direito. Se ele vai comprar uma arma ou não, aí é a opção dele. Mas o direito ao porte de arma, essa é a luta da ordem. E cada vez mais nós temos verificado que a advocacia é uma profissão de risco. E o direito ao advogado capacitado, habilitado, treinado a portar uma arma, ele precisa ser garantido. Essa é a nossa defesa. O direito em razão da igualdade. Pode fazer. A gente já citou aqui até o número de advogados no país, né? Mais de 1,4 milhão de advogados. Isso não significaria, então, a possibilidade de mais gente, esse tanto de gente, digamos assim, com o direito e a possibilidade de andar armado, de usar a sua arma?
E isso é um risco à sociedade também? Nós estamos falando aí, Ayrton, um país de 220 milhões de habitantes, maior de 18 anos, qualquer cidadão tem direito a ter uma arma. E nem por isso 100 milhões de pessoas têm arma. Você hoje, qualquer cidadão pode sair daqui e comprar uma arma, se ele preencher os requisitos, tiver as certidões, passar nos testes e etc. Nem por isso 50% da população brasileira possui arma. Então, nós estamos falando de 1.400.000 advogados, não quer dizer que todos irão adquirir arma. Ele precisa ter o direito de adquirir e o direito de portá-la. Se ele vai exercer esse direito, aí é uma opção de cada um. Doutor, só para finalizar sobre essa questão do Roberto Zampera, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Acho que tem um mês, no mês passado, um juiz do NIPO, do Núcleo de Inquéritos Policiais, multou 4 advogados por ato tentatório à justiça. Só para contextualizar, o juiz alegou que eles estavam demorando, tentando impedir o andamento do processo, mais ou menos nesse sentido. Você acha que é uma forma de intimidar os advogados, quando um juiz multa 4 advogados dessa maneira? Com certeza. E nós não só nesse caso concreto, quando, por exemplo, você vê a multa em embargos que o juiz considera protelatório, embargos de declaração, quando o advogado visa esclarecer um ponto omisso um ponto omisso ou contraditório de uma decisão. E aí você já vê na decisão, olha, a oposição de novos embargos poderá ser configurados protelatórios sujeito a multa. Isso é uma forma de inibir a atuação profissional. Foi por isso que nós fomos ao Congresso Nacional e conseguimos uma grande vitória, que é a impossibilidade de multar o advogado no processo. Então, hoje, para se aplicar essa multa, o juiz precisa fundamentar muito bem a sua decisão e encaminhar o processo ao Tribunal de Ética. A multa por exemplo, abandono do plenário do Tribunal de Júri, já foi superado por atuação da ordem. Já restou pacificado as situações em que pode ser aplicada as multas. Eu não tenho dúvida nenhuma que é inibir o exercício profissional. Por isso, a insurgência muito firme da OAB, defendendo esses advogados nos processos que visam cassar essas multas, processo judicial, e também com a atuação a nível de Congresso Nacional, para extirpar de vez essa possibilidade da legislação brasileira. Doutor Leonardo, o senhor já até citou, voltando a falar um pouco sobre a atuação do STF, o senhor citou e fez uma crítica à questão da descriminalização da maconha, né? Então, a maioria do STF estabeleceu aí uma quantidade de que o usuário, a pessoa pode portar maconha. Isso foi uma atuação até mesmo para se estabelecer um parâmetro que nunca existiu em relação a dizer quem que é traficante e quem é apenas usuário. E aí alguns especialistas da área apontam que essa decisão do STF pode resultar no aumento dos pedidos, por exemplo, de liberdade nas varas de execução penal de pessoas que foram condenadas por tráfico de drogas e que já estão cumprindo a sua pena. Qual que é a avaliação que o senhor faz e por que a crítica à atuação do STF nessa questão? E o senhor acredita que essa questão de aumento dos pedidos de revogação de prisão pode ser das questões geradas a partir dessa decisão do STF? Salvo engano, eu vi os números, não sei se onde circula na imprensa, salvo engano, são 6 mil processos que serão atingidos diretamente com essa decisão, que podem ser atingidos, que o advogado, a parte vai requerer nos autos a aplicação do caso concreto. A questão das drogas, de um modo geral, é questão de saúde pública, né? E eu fiz um comparativo no início dessa semana, num evento que eu estava, que a gente discute uma pauta tão atual como essa, polêmica, essa pauta primeiro que ela tem que estar no Congresso Nacional, na minha opinião. Esse é um caso que eu acho que o Supremo exagera. Devia estar no Congresso. Tanto é que houve a reação das casas legislativas de imediato. Primeiro ponto. Segundo, é uma questão de saúde pública, de tratar o dependente químico. Só quem tem um dependente químico na família sabe a dor que é, sabe o sofrimento que é. É uma luta árdua contra algo quase que impossível de se vencer. É uma luta diária. Assim é o alcoolismo, enfim. Então, eu acho que você, mesmo tratando como pena administrativa, porque só descriminalizou, tirou para esse cidadão 40 gramas, salvo engano, você tira a parte penal, mas não deixa de ser uma penalidade administrativa. Não quer dizer que não é um libera geral, não, né? O cara não vai comprar maconha e sair andando com a maconha, ele não pode. Ele só vai ser tratado diferente. Hoje é tratado como criminoso, traficante, papapá, e a partir desta decisão, esse cidadão será penalizado, mas numa penalidade administrativa. Então, eu acho que precisava mais de estudo, inclusive de saúde pública. Vamos falar da Cracolândia de São Paulo. Vamos falar aqui do centro de Cuiabá. Já andaram no centro, nas ruas das regiões centrais?
ali na Cândido Mariano, não é Comandante Costa, próximo ali, você passa a noite lá, nós temos um monte de zumbis andando ali. Essas pessoas precisam ser tratadas, precisam ser acolhidas, precisam ser... Então eu acho que a decisão não se resolve na caneta numa decisão de um processo. Eu acho que isso precisa ser tratado como questão de saúde pública, pelo Executivo, Legislativo, Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil e assim por diante. Sobre essa questão que você falou que há um exagero do Congresso Nacional. Há Do uma, STF, uma... no caso. STF. Do STF. Não, o senhor falou do Congresso Nacional sobre a questão do STF, isso, verdade. Tem uma PEC no Senado Federal que criminaliza qualquer quantidade. Ela já foi aprovada no Senado, está na Câmara agora. Está passando por comissões agora. O senhor acredita que esse é o caminho? Que essa é a ideia? O senhor, na opinião do senhor, qualquer grama teria que ser criminalizado? Luiz, eu não sou criminalista, não sou advogado que atua na área criminal. Minha atuação, como eu disse, é ambiental e empresarial. Mas os criminalistas e os cientistas jurídicos que estudam o direito penal brasileiro, eles se remontam ao grande doutrinador Beccaria. Beccaria tem uma frase quase que um jargão para quem atua. O que diminui a impunidade não é o tamanho da pena, é a certeza do castigo. O que nós precisamos não importa, 1, 10, 12, isso é saúde pública que tem que tratar. Nós não temos competência e capacidade para isso. Agora, o que nós precisamos é efetividade da pena. Se eu tiver a certeza de que se eu dirigir acima do limite de velocidade, eu serei punido, eu não vou dirigir. Não importa se a multa é 1.000, 10.000 ou 100.000. Se eu tiver a certeza que eu serei multado e terei que pagar a multa sob pena de não transitar com o meu veículo, e não renovar o IPVA e etc e tal, eu vou ter que pagar. E na próxima eu não vou cometer. Então não é o tamanho da pena que reduz a criminalidade. É a certeza da sua aplicabilidade, é a certeza do castigo. Fala que seu filho não repreende. Eu não vou ser punido, então eu vou continuar fazendo. Você não pode assistir televisão até tal hora. Ele assiste, não tem nada. Amanhã ele assiste de novo, porque ele sabe que não vai acontecer nada. O dia que você falar, e hoje, infelizmente, se você assistir televisão até tal hora, eu vou tomar seu celular. Na hora ele não vai fazer. Nessa questão, talvez, da maconha, o que se critica também em relação a isso é de que apenas um grupo, uma parcela da população é punida, né? Que é a população negra, pobre e jovem. Então, talvez seja até uma tentativa, mas é uma discussão muito ampla que não se resume só a essa decisão do STF. Vamos falar um pouco, então, sobre eleições aqui na OAB em Mato Grosso, doutor Leonardo? E já vem, Luiz. O senhor agora formou um novo grupo, que é dissidente, né? De um coletivo maior que comanda a entidade. E nos bastidores, muito se fala que esse racha aí foi muito motivado por um interesse pessoal do senhor a dois eventuais projetos. Um deles, o primeiro, seria ocupar uma cadeira de desembargador no Tribunal de Justiça. Na próxima vez que tiver uma cadeira for disponibilizada para o 5º Constitucional, quando se reabrir a possibilidade da OAB fazer uma indicação, né, que deve ser ali por 2025, junho de 2025. E a outra seria aí pavimentar um caminho para o senhor entrar na política, seguir uma carreira política, disputando um cargo eletivo aí de deputado, enfim. Qual desses rumores está correto? Sabe aquela que você marca X? A, B, C, D ou nenhuma das alternativas? nenhuma das alternativas. O Matheus está ali, quero comentar o Gustavo Lisboa, grande advogado. Nenhuma das alternativas, NDA. Enquanto eu tiver... Primeiro, eu já disse aqui no nosso bate-papo extra que eu nunca fui filiado a partido político. Nunca tive nenhuma filiação partidária. Participo dos debates políticos, sim. Enquanto presidente da OAB, inclusive, participei. A OAB acompanhou e fiscalizou todas as eleições. A OAB, na minha gestão, e se perdeu nessa, fiz debate com todos os candidatos em todas as eleições. Nós fizemos debate para governador, nós fizemos debate para prefeito, nós fizemos debate até para senador. O debate da ordem era o debate mais esperado, inclusive em parceria com o Olhar. Inclusive em parceria com o Olhar Direto, que transmitiu ao vivo o debate TV Assembleia. O debate da ordem era esperado. Essa é a forma da ordem participar. Lembre-se, a ordem não é situação nem oposição. Ela precisa ser Constituição. Então, eu não tenho vinculação política partidária. Enquanto eu estiver atuando na ordem, eu não flerto com a política partidária. Isso é fato, é um compromisso que faço. Pretendo ir para a política? Hoje, não. Hoje, o meu cenário é não.
o futuro a Deus pertence. Mas se você perguntar, Leonardo, está no seu radar disputar um cargo eletivo? Absolutamente não. Nunca esteve, inclusive. Ponto. Quinto constitucional. Da mesma forma, enquanto eu estiver na ordem, sendo eleito ou em cargo eletivo da ordem, eu sou, inclusive, impedido de participar. Quem está na chapa não pode concorrer a qualquer cargo de desembargador, seja estadual, seja TRF, seja STJ, enfim. Então, esse impedimento há e não passa por nenhuma dessas situações o meu não dissidência, eu não rompi. Eu não rompi com o grupo. Eu acompanhei o grupo. É diferente. Não foi eu que rompi. Eu acompanhei o grupo que está na gestão da ordem. Então, se há rompimento, não foi de minha parte. Absolutamente não foi de minha parte. Tanto é que eu acompanho o grupo, hoje, dos 29 presidentes, 19. Eu acompanho esse grupo que elegeu esta gestão. E o senhor tem feito já uma atuação de visitar o interior, de discutir já essa próxima eleição. Acho que as chapas devem ser escritas até setembro, né? Ainda não tem uma data para a eleição. E qual que está sendo a receptividade das discussões que o senhor tem tido no interior com esses advogados e membros também das subseções? Nossas eleições serão em novembro, né? É a seccional que expede o edital. Esse edital, ele tem que ser expedido, a legislação fala em até 45 dias antes da eleição. Então, é a partir daí que se deflagra o processo eleitoral. A expedição do edital, a convocação para as eleições gerais da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso não foi feito. E nós não estamos, inclusive, não é permitido pela nossa legislação, sequer pré-campanha. Então, nós não estamos definitivamente nesse momento. E eu, obviamente, como diretor da instituição, cumpro e me curvo a legislação da instituição, defendendo ela pela aplicabilidade dela. Ponto. O que nós estamos feito é discutir um projeto, a construção de um projeto visando o próximo triênio da ordem. Nós não estamos discutindo, fazendo campanha, pedindo voto, isso é proibido pela nossa legislação e eu a cumpro, como disse. O que nós estamos debatendo com a advocacia, como eu sempre fiz ao longo da minha trajetória, qual o melhor projeto para a ordem. É a construção de um projeto e não a construção, fortalecimento de um nome A, B, C, X, não. É a construção de um projeto e isso eu tenho debatido para ouvir a advocacia. Olha, você está satisfeito? Se sim, que ótimo. Quais são os pontos fortes? Se não, por que você não está insatisfeito? É essa a minha função e é isso que eu tenho feito. E Luiz e Ayrton, para se ter uma ideia, no meu mandato, enquanto presidente da Caixa, 2010, a quando eu saí da ordem, 2021, de presidente, eu andei nesse estado 500 mil quilômetros nesse período, em 12 anos. 6 como Caixa e 6 como OAB. 500 mil quilômetros. Então, minha identidade com o interior do estado é quase que inafastável. É a minha segunda pele. Eu sou um advogado que gosta de estar com os advogados do interior do estado. Eu tenho prazer de estar com os advogados debatendo as pautas deles. Doutor, e um dos candidatos dessa eleição de novembro entrou na justiça alegando ele quer alterar as regras do pleito, como dentre elas colocar fazer campanha pelas redes sociais, tirar essa questão de proibir fazer pré-campanha. Qual que é a opinião do senhor? O senhor acha que também ele poderia flexibilizar essa questão das regras da eleição da ordem? Até seguindo as eleições gerais e municipais, né? Que hoje a gente tem essa pré-campanha que aparentemente não tem tanto controle e que só não se pede voto de fato, mas é uma campanha, né? O que se fez, é importante deixar muito claro, que essa regra aplica para todos. Aplica para quem está na situação, quem é oposição, quem está construindo um novo projeto, aplica para todos. Então, é igualdade para todos. Obviamente, quanto advogado, eu defendo o direito dele buscar as vias que entendeu cabíveis para alterar essa legislação se ele não está satisfeito. A ação a liminar foi indeferida, a ação prossegue. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é importante deixar claro que esse provimento do Conselho Federal, ele surge de uma demanda do Colégio de Presidentes de Seccionais. Então, ele vem do Colégio de Presidentes de Seccionais, cuja atual presidente da seccional é coordenadora. A atual presidente é coordenadora adjunta do Colégio de Presidentes. Então, essa demanda vem deles, dos presidentes. Recepcionada no Conselho Federal, nós levamos ao Pleno e o Pleno aprova esse provimento. E, inclusive, com o meu voto favorável a aprovar o provimento. Isso é claro, isso é óbvio. O que esse provimento faz? Ele não distinguia pré-campanha e campanha.
Então, muitas coisas que eram proibidas na campanha, não eram proibidas na pré-campanha. Como que se proíbe na campanha, que é de fato o direito a pedir voto, a falar que sou candidato, que defendo A, defendo B, é proibido determinadas ações. E na pré, não era proibido. Então, você poderia punir, não punir antes da campanha, mas na campanha, propriamente dito, essa situação não era permitido. O que esse provimento faz? Vindo do Colégio de Presidente, ele regula os momentos eleitorais da OAB. Ele fala, ó, na campanha pode isso, não pode aquilo. Na pré-campanha, considerado o período tal, pode isso, não pode aquilo. Aí cada um vê da sua ótica o que pode e o que não pode. Eu, por exemplo, disse nesse momento, nós estamos discutindo com a advocacia um projeto para as eleições de novembro, que, se vencedor, será aplicado na gestão no triênio seguinte. Isso é permitido, você debater com a advocacia. Agora, o que você não pode é antecipar, fazer verdadeiros atos de campanha numa pré-campanha se não tem nem candidatura. Doutor, a gente vê muitos discursos aí. O principal, pelo menos que a gente vê, é um discurso principal entre advogados do interior e advogados da capital. O senhor não acha que essa polarização prejudica a relação da entidade? O senhor acha que isso não pode prejudicar? Até mesmo levando em consideração essa atuação que o senhor tem, né? De trazer, de garantir os direitos aos advogados do interior. Esse discurso talvez não acaba sendo prejudicial, não cria aí uma rixa entre advogados da capital e do interior? Luiz, Ayrton, muito tranquilo essa resposta e obrigado. Isso é jogada de adversário. Principalmente um artigo que surgiu, inclusive, intitulando lá Grupo do Capataz, num tom jocoso em relação ao meu apelido, ao meu codinome, ao meu nome. Foi um artigo que aqueles que estão incomodados com esse projeto que surge forte, que surge com a imensa maioria da advocacia do interior do estado, de 29 subseções, 19 aderiram a esse projeto, e aí, política vocês acompanham, a palavrinha chamada desespero. O desespero bateu às portas das candidaturas que estavam colocadas. Ponto. Primeiro, é uma candidatura de um candidato que se diz oposição, que já estava praticamente com o terno comprado para posse, sem ganhar a eleição. Segundo, de uma candidatura que estava escondida, que seria colocada mais tarde, que se revelou agora. Então, esse incômodo desse movimento, que surge naturalmente de uma união da advocacia do interior, bateu às portas dessas outras duas candidaturas que se colocam, ou pré-candidaturas, ou o que se queira nominar. Isso incomoda. Aí surgem essas falácias que tentam vender. Uma da estrutura desse movimento são os advogados da capital. O movimento não é do interior. Uma candidatura a presidente da OAB, ela não pode ser da capital do interior, ela tem que ser da advocacia. E aí, a palavrinha desespero se dá porque, com o nascimento desse movimento, ele está sendo abraçado pela capital. Está sendo abraçado por nós que residimos aqui. Porque não há divisão. O que eu comecei falando com você quando eu presidi a Caixa? Era levar a igualdade, a mesma benefício do advogado da capital ao advogado do interior. Então eu não trato, por isso que não cola. Por isso que esse discursinho, essas falácias, como no artigo que circulou aí, tentam criar uma polarização que não existe. Olha a minha biografia, olha a minha história. Falei para você no início da nossa conversa, que poucas vezes eu uso a palavra eu, uso a palavra nós. A nossa gestão foi a que mais se fez pela advocacia do interior do estado. E é natural, quem trouxe a participação do advogado do interior nas chapas da OAB foi as gestões a partir de 2016, foi a nossa gestão. Eu criei, por exemplo, o representante do Tribunal de Defesa de Prerrogativa nas subseções, criei o representante da ESA nas subseções, mantive os colégios de presidentes, todos no interior do estado, reorganizei as finanças da instituição, reorganizamos as finanças da instituição para levar benefício para o interior do estado, rodei esse estado 500 mil quilômetros. Então não existe essa diferença, ao contrário, existe um movimento que surge capitaneado por lideranças do interior do estado. E que está sendo apresentado a advocacia da capital, a advocacia da capital abraça, não há divergência. Tanto é que uma das minhas, dos caminhos que segui, e repito, não rompi, eu acompanhei o grupo que vem trabalhando no comando da ordem ao longo dos últimos anos, foi quase que um movimento natural. Quase que um movimento natural.
Dr. Leonardo Campos, muito obrigado pela sua conversa, sua disponibilidade, ter aceitado o convite do nosso videocast, do Pode Olhar, e deixo aqui já a garantia de que os microfones estarão sempre ligados para o senhor. A gente volta a conversar em outra oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ayrton, Luiz, a toda a equipe aqui, mais uma vez cumprimentar o Pode Olhar, Olhar Direto, é um espaço importante de comunicação que fala com um público qualificado, que fala com um público consciente e quanto os excessos da democracia se combate com mais democracia, e uma delas é a informação. Quanto mais informação a nossa sociedade tiver acesso, nós cada vez mais teremos uma sociedade que olha para si pensando na convivência dentro de uma democracia, dentro de uma república, onde o maior desafio é fazer com que pessoas que pensam diferente convivam harmonicamente no mesmo ambiente. Agradeço muito, e é esse um dos princípios. Liberdade sempre, principalmente a liberdade de comunicar, de falar, e a imprensa tem um papel fundamental na manutenção do Estado Democrático de Direito desse país. Com certeza. Luiz, muito obrigado por mais uma parceria, e logo logo a gente está de volta aí, conduzindo mais um episódio. Até a próxima. Eu que agradeço, Ayrton. Agradeço ao Dr. Leonardo por esse ótimo bate-papo sobre advocacia, sobre direito. E você pode contar comigo sempre que eu estarei aqui. Hoje até meio doentinho, mas veio, né? Não, com certeza. Daqui a Eu não pouco poderia deixar, vocês começaram falando, segue o líder, né? Segue o líder. Saudações rubro-negras, que jogaço ontem 4-2 no Atlético Calma, que Mineiro. falta só um pontinho pro Palmeiras. Eu vou ficando por aqui, mas você pode acompanhar a repercussão deste episódio no nosso portal, é o www.olhardireto.com.br. Siga a gente aqui no YouTube, ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, e também segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.